13, no verso 22. O Breno vai me ajudar aí, né, Breno? A palavra de Deus diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem Deus testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Quando nós estudamos a vida de Davi, a gente percebe duas características muito marcantes. A primeira coisa que a gente percebe na vida de Davi era o seu sacrifício contínuo de louvor a Deus. Ainda quando era desconhecido, no meio das ovelhas, pastoreando o rebanho do seu pai, Davi ali já derramava o seu coração diante de Deus com louvores, já sacrificava um sacrifício de louvor. E até como meu pai estava dizendo agora há pouco, né, especialmente num tempo onde a adoração geralmente era trazida a Deus através de um ritual, de um sacrifício, através dos sacerdotes, os levitas que também serviam ali no templo. Então essas coisas eram, as pessoas para se achegarem a Deus, elas precisavam passar por um ritual, por um processo. Mas Davi, de alguma forma, ele já conseguia entender que o propósito de Deus era o sacrifício que era oferecido no coração a Deus, o sacrifício de louvor. Isso era uma característica marcante da vida de Davi, essa rendição, essa adoração a Deus em todo o tempo. E é interessante que essa é uma das características que fazem com que Deus testemunhe a seu respeito, dizendo que ele era um homem segundo o seu coração. Essa construção que Davi tinha quando ninguém o conhecia, quando ninguém sabia ainda que ele seria ungido como um rei de Israel. Ali ele estava constantemente oferecendo um sacrifício. E isso era o que determinou, o que definiu o seu coração como um coração que estava atrás de Deus, estava buscando o coração de Deus. Mas a segunda coisa que Deus testemunha é que por ele ser um homem segundo o seu coração, ele fará tudo o que for da sua vontade. O que fazia e que definia assim, que Davi seria um homem que faria a vontade de Deus, era o tipo de construção que ele fazia quando ninguém estava vendo. As suas decisões de adorar, de sacrificar o louvor quando ninguém o conhecia, construiu um coração segundo o coração de Deus. E aí Deus pôde testemunhar antes mesmo dele fazer qualquer coisa, que ele faria a sua vontade. São duas características muito importantes, porque o que depois nós vemos é que nas lutas de Davi, nas batalhas que ele enfrentou, aquilo que predominava era a sua confiança em Deus. Não era confiança nas suas habilidades, embora lá no rebanho, no meio do pastoreio, ele estava se desenvolvendo, estava fazendo a sua parte, mas aquilo que predominava na vida de Davi era um homem que não dependia da sua própria força, não dependia das suas habilidades. Era um homem que escolheu se depender do Senhor em todas essas coisas para vencer as batalhas, sejam elas internas ou externas. E essas duas coisas, elas estão conectadas. O sacrifício de louvor com a confiança em Deus. Porque é no meio da adoração, é no meio dessa construção que nós fazemos na intimidade com Deus, que é gerado a revelação, que é trazido a revelação de quem Deus é para nós. E quando nós entendemos a revelação de Deus, recebemos essa revelação, nós podemos nos mover em fé, na confiança que temos nele. Essas duas coisas, elas não podem ser desassociadas. Não tem como você crescer na sua confiança em Deus se você não crescer na sua intimidade com Deus. Não tem como. O tempo que nós investimos adorando a Deus, ele traz revelação sobre a natureza de Deus. E essa revelação é que traz confiança em quem Deus é e naquilo que Ele vai fazer. Sabe, às vezes o que nós precisamos, eu e você, na nossa vida cotidiana,
é criar um espaço para constantemente sacrificar a adoração a Deus. É criar o espaço em que nós nos rendemos na presença de Deus e oferecemos. Porque as coisas que geralmente nós precisamos são consequência das coisas que nós entregamos. Geralmente as coisas que nós precisamos, elas serão resultado das coisas que nós entregamos. Medita nisso, querido. Deus testemunhou sobre Davi. Ele tem um coração segundo o meu. E ele vai fazer a minha vontade. A Bíblia testemunha lá em Atos 13, no versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, ele adormeceu. Então a gente vê que o fim da vida de Davi foi de alguém que cumpriu o seu propósito na sua geração. Ou seja, Davi fez exatamente aquilo que Deus testemunhou a seu respeito, de que ele cumpriria a sua vontade. E cumprir a sua vontade não significa que Davi era um homem sem falhas, mas era um homem que mesmo em meio às falhas sabia para onde voltar, sabia retornar, sabia fazer o caminho de volta e se render à presença de Deus. Então o testemunho novamente da Bíblia, tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, ele adormeceu. Mas perceba que Deus, ele não trouxe o homem segundo o seu coração dos pastos diretamente para o palácio. Deus não fez isso. Depois de ser ungido rei, Davi só vai assumir o trono de Israel cerca de 10 a 13 anos depois. Imagina Deus saber que você é um homem segundo o coração dele, saber que você fará a sua vontade. Deus vai e manda o profeta te ungir, mas você só vai assumir a posição que Deus está te ungindo 10 para 13 anos depois. Perceba isso. E nesse período de espera, de aguardar o tempo de reinar, foram muitas dificuldades, foram muitas perseguições, foi passar risco de morte. A gente vê isso na história de Davi. Ele foi perseguido pelo seu sogro. Foi perseguido por causa de ciúme. Então perceba que mesmo você sendo um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, andando nos caminhos de Deus, tendo um propósito, tendo um chamado, sendo ungido, ainda assim, você não sai do pasto para o trono, de qualquer forma. Quando Saul foi ungido, ele não teve esse tempo de espera. O reino queria um rei. O povo queria um rei. E Deus deu um rei, conforme o coração do povo. Aquilo que o povo desejava, eles tiveram. E eles receberam Saul, um cara que se destacava no meio da multidão, mas ainda assim não passou os processos para chegar no trono. E o que aconteceu é que esse homem se desviou. Ele veio desobedecer a Deus e foi rejeitado. E esse homem que foi rejeitado começou a perseguir o homem que agora Deus escolheu para o povo. Não agora um rei segundo o coração do povo, mas agora um rei segundo o coração de Deus. E Deus, para fazer isso, ele escolhe levar esse homem por processos, por um caminho de testes, de problemas. Não que Deus quisesse o problema, mas Deus usa aquelas situações para desenvolver em Davi um homem com capacidade, com habilidade, para a responsabilidade que ele viria a assumir, para a honra que ele receberia. E muitas vezes a força de caráter que nós precisamos para andar nas promessas de Deus, ela é moldada quando nós lutamos as nossas batalhas. A promessa de Deus sobre nós é viva e é real. Mas às vezes a força de caráter, a capacidade que nós precisamos para nos mover nessas promessas, ela precisa ser construída quando nós lutamos as nossas batalhas. Assim que Davi precisou passar.
A Bíblia diz que em um certo momento, um grupo de pessoas desacreditadas, enquanto ele estava fugindo de Saul, se uniu junto a ele. Pessoas desacreditadas, pessoas de alguma forma que as pessoas consideravam como um fracasso, pessoas que ninguém dava nada por eles. Essas pessoas se identificaram com Davi, se identificaram naquele homem. E lá em 1 Samuel, no capítulo 30, no verso 6, conta que depois de um certo tempo, esse grupo foi atacado pelos inimigos. E diz a palavra assim no versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo, e todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas, filhos e filhas que haviam sido levados cativos. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então imagina isso, um homem com promessa, um homem com unção, um homem com chamado. Esse cara está fugindo do rei. E de repente, junta um grupo de pessoas em volta dele, provavelmente, que se identificaram até com a unção que ele carregava, mesmo estando no momento de fuga. Deus provavelmente o fez atraente para outras pessoas, porque às vezes Deus nos dá liderança, nos dá unção para liderança, e pessoas se reúnem ao nosso redor, não por causa de nós, mas por causa da graça que Deus coloca sobre nós. E aí as pessoas, imagino, se reunindo, e esse grupo de pessoas, essa liderança, agora é atacada. E os seus filhos, as suas possessões, suas posses são levadas cativas. E nesse momento, não foi o líder apenas angustiado, mas o povo que seguia o líder ficou com raiva do líder. Imagina isso. Ficou angustiado, queriam apedrejá-lo por aquilo que havia acontecido. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Queridos, uma vida que é ungida, uma vida que tem chamado, uma vida que tem promessas, não garante uma vida isenta de problemas. Não garante uma vida que não vai passar por processos, por dificuldades. O fato de você, muitas vezes, passar por lutas, mesmo tendo promessas, não te desqualifica para a promessa. Talvez essas lutas que você esteja enfrentando seja justamente aquilo que te qualifica para elas. Aquilo que vai te dar habilidade para entrar nessas promessas. A gente sempre fala que o fato de você ter problemas não significa que você é um problema, mas talvez você esteja fazendo justamente aquilo que é certo. Oposição e resistência não significa que você está fazendo alguma coisa errada. Nem sempre. Muitas vezes significa que você está fazendo alguma coisa certa. E às vezes nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a maneira como nós enxergamos as coisas, as situações. Precisamos ter uma perspectiva dos céus, não a nossa perspectiva humana. Então, ao invés de reclamar, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Sabe quantas vezes a gente não reclama? Quando alguma coisa acontece que não estava dentro do planejado. Quando Deus fala, eu vou te dar a vitória, e acontece alguma coisa errada, contrária, você se sente derrotado. Às vezes a gente não passa por isso, querido. A gente passa por isso. Só que ao invés de reclamar, dizer por que o Senhor deixou que eu passasse por isso? A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E você também pode se fortalecer na força de Deus. Na força de Deus para nós. Então Deus deu graça a Davi. Depois de se fortalecer no Senhor, ele foi em busca, ele foi atrás das suas famílias, e ele resgatou as suas possessões, as suas posses. Ele teve vitória. Às vezes Deus não nos livra dos problemas, mas Ele te dá graça para você recuperar aquilo que foi roubado, aquilo que tentaram tirar, seja as circunstâncias, seja os problemas. Deus às vezes não nos livra da fornalha, é verdade, mas nos livra na fornalha.
Ele derrama habilidade, Ele derrama graça para você perseguir os seus inimigos e você alcançar a vitória. Depois de um tempo, depois desses anos, aqueles homens permaneceram fiéis a Davi. Continuaram caminhando com ele, até o ponto de lá na frente, quando Davi é levado ao trono, eles serem chamados os valentes de Davi. Aqueles homens que eram desacreditados, que ninguém dava nada. Mas eles permaneceram, perseveraram, cresceram, junto no tempo em que Davi era perseguido. Aqueles homens foram trazidos até eles. Pessoas que ninguém dava nada. Mas esses se tornaram os valentes de Davi. Esses foram os guerreiros, o exército que levou Davi à vitória, que levou Davi ao trono, que deram respaldo, que deram suporte ao seu chamado. A gente nunca sabe o que Deus está construindo em nós durante as batalhas. A gente nunca sabe o que Deus está construindo na sua vida quando você está na batalha. Mas Deus sabe. E Deus vai usar isso para construir a coisa certa, para a hora certa. Sabe, quando Moisés fugiu para o deserto, ali, naquele lugar que parecia derrota, Moisés construiu uma família. Você já parou para pensar nisso? Que Moisés formou uma família quando ele estava fugido do Egito. Quando parecia que seu ministério tinha acabado. Na verdade, nem tinha começado, mas para ele, tinha acabado ali. Por isso que ele fugiu do Egito. Ele sabia que tinha uma unção de Deus para trazer libertação ao seu povo. Ele já sabia. A unção de Deus já estava sobre ele. Diz a palavra de Deus que quando Moisés nasceu, havia alguma coisa perceptível sobre ele enquanto ainda era bebê. A Escritura diz respeito e testemunha sobre isso. Tinha alguma coisa naquele bebezinho que era diferente. Tanto que seus pais perceberam isso e fizeram todo o possível para preservá-lo. Moisés cresceu no palácio, aprendendo todas essas coisas, mas quando ele achou que era o tempo de se mover na promessa, ele cometeu um erro e por causa disso ele fugiu para o deserto. Ou seja, acabou. Deus não vai fazer mais nada. Mas lá no deserto, Moisés construiu uma família. Quantos estão entendendo? Quando Davi fugiu de Saul, quando tudo parecia derrota, ele construiu um exército. Em todos esses processos, foi necessário que, enfim, Deus viesse e levasse, tornasse viável e possível aquele processo de transição até chegar no alvo, no objetivo. Foi necessário que Deus se revelasse. Moisés precisou da revelação de Deus da sarça ardente. Mas Davi precisou da revelação da força de Deus no meio das suas batalhas. Quando Jesus foi tentado e testado no deserto, nós vimos pela palavra de Deus que ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto ser tentado, e ali diz que ele foi cheio do Espírito. Mas diz que depois que ele venceu a sua batalha, que ele resistiu à tentação, ele saiu do deserto do poder do Espírito. Jesus recebeu a afirmação do Pai nas águas do Jordão. Ali ele estava iniciando o seu ministério. Mas apesar de ele estar iniciando o seu ministério, ele foi ser testado no deserto. E só depois de ser aprovado é que ele sai do deserto e ele inicia efetivamente o ministério no poder do Espírito. A nossa maneira de enxergar as coisas nem sempre está alinhada com o processo que Deus precisa nos conduzir até nos tornar de acordo com aquilo que Ele deseja fazer e realizar na nossa vida. Nem sempre a gente entende a necessidade desses processos, mas eles são necessários.
Porque Deus quer te levar para a sua promessa, mas preparado para ela. Deus não quer que você exerça um ministério como Saul exerceu. Mas Deus quer que você exerça um ministério e ande na promessa de Deus como Davi exerceu. Sabe, uma nova unção, uma nova graça, ela é derramada na revelação de Deus das nossas batalhas. Sejam elas interiores ou exteriores. Deus libera a graça sobre a nossa vida no meio de batalhas. Quero que você abra comigo lá em 2 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 2. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Até aí. Quero que você preste atenção nisso, que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui. No versículo 2 ele diz o quê? Graça e paz sejam multiplicadas. Não é isso que está dizendo ali? De que maneira? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então a primeira coisa que Pedro está dizendo aqui é que graça e paz sejam multiplicadas. Quantos precisam de graça e paz multiplicadas na sua vida? Eu preciso, amém? Ele está dizendo de que maneira? Através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Ou seja, existem coisas que são multiplicadas na nossa vida, e aqui especificamente graça, que é o poder capacitador do Espírito Santo para que a gente viva uma vida reta diante de Deus, mas também está dizendo paz, coisas que nós precisamos nesses dias, amém, igreja? Paz, sejam multiplicadas. Existem essas coisas que crescem, que avançam, que multiplicam, quando nós aprofundamos o nosso conhecimento de Deus. Quando nós entramos mais fundo, quando nós mergulhamos na intimidade, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, graça e paz pode ser adicionada, multiplicada, não apenas adicionada, mas multiplicada na sua vida. E aqui no versículo 3 ele continua dizendo, o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, de novo, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, nesse versículo 3, Pedro está dizendo que o seu divino poder nos deu todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. Para a vida e para a piedade. Quando a Bíblia fala sobre vida, tem a ver com a sua vida mesmo. Amém? Tudo aquilo que você necessita na sua vida, o seu divino poder nos deu. Isso que a Bíblia está dizendo. E quando ele fala para a piedade, ele está falando sobre esse aspecto do seu relacionamento com Deus, para a sua devoção a Deus, para o seu chamado a Deus, para o seu ministério diante de Deus. Piedade. Para você andar nos frutos de Deus, naquilo que Ele te chamou para fazer. Ele dizendo que o seu divino poder nos deu todas as coisas, tanto para a vida, como para a piedade. Ou seja, nós estamos amplamente supridos, amém? De que forma? Através do pleno conhecimento de Deus, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando você mergulha em Deus, no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus, no relacionamento com o Espírito Santo, quando você começa a orar mais do que você está orando, porque você deseja conhecer a Deus, quando você começa a buscar a palavra de Deus, porque você deseja conhecer a vontade de Deus, quando você mergulha nessas coisas,
Então a Bíblia está dizendo que a graça e a paz vai ser multiplicada sobre você. Está dizendo também que o seu divino poder vai te dar tudo aquilo que você precisa para a vida, tudo aquilo que você precisa para o seu chamado, para o seu ministério, para entrar nas promessas de Deus. Amém? Você está aí? Você está aí, igreja? Nós precisamos entender que mergulhar fundo significa entrar também num lugar de maior graça, maior autoridade. Significa que nós vamos receber coisas que às vezes estão nos faltando hoje. Talvez aquilo que esteja faltando na sua vida. Deus está dizendo para você, existe um caminho para você entrar nessas coisas. E esse caminho é a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo. É orar mais. Mas não simplesmente porque é uma disciplina, mas é porque é um desejo do seu coração de estar na presença de Jesus. Mas ali no versículo 4, ele continua. Ele começa a dizer, por intermédio dessas o quê? Sua própria glória, sua própria virtude. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que através delas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então aqui no versículo 4 ele diz, depois de ter dado toda a graça, toda a paz, se fazer multiplicar sobre você, de te dar poder para você ter todas as coisas na vida, na piedade, agora eu estou te dando promessas. E essas promessas são, prestem bem atenção nisso, as promessas de Deus sobre a sua vida existem, e Deus as faz para que você participe de quem Deus é. As promessas que Deus te dá, elas existem para te trazer para esse lugar onde você participa de quem Deus é. As promessas de Deus, elas não são simplesmente para você alcançar alguma coisa, mas são para você participar de quem Deus é, da sua bondade, do seu amor, para que você pertença, querido. Para que você entenda o quanto que você faz parte de quem Deus é, de quem Deus quer fazer e agir através da sua vida, a natureza divina. E ele diz que isso é necessário para que você fuja da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então perceba o seguinte, Deus não deseja que a gente ame as coisas desse mundo. A Bíblia diz isso, que tudo aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, são do mundo, não são de Deus. Essas coisas não têm nada a ver com Deus. Mas a maneira como nós resistimos a essas coisas, não é simplesmente na força da vontade. Não é simplesmente dizendo assim, Deus, eu quero me preservar, eu quero me santificar, eu não quero só essas coisas, não. A palavra de Deus dá uma solução melhor. E dá assim, para você fugir dessa cobiça, eu vou te dar uma coisa melhor, eu vou te dar a minha promessa. Você vai participar de quem eu sou. Entende? Porque quando você está provido das coisas de Deus, a cobiça pelas coisas do mundo já não tem mais força. Quando você sabe quem você é em Deus, as coisas que você recebeu de Deus, as coisas estão disponíveis por Deus para nós. Você não tem interesse nas coisas pequenas. Mas essas coisas só acontecem quando mergulhamos. Porque nesse lugar de intimidade, nesse lugar de conhecer a Deus, que também entendemos e conhecemos as suas promessas para nós. Que entendemos aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As coisas que nem olho viu, nem ouvido ouviu, mas pelo Espírito são reveladas a nós. A Bíblia então associa conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo como um caminho, onde nós participamos dessa natureza. Quanto mais conhecemos a Deus, mais de Deus nós recebemos. Mais de Deus nós recebemos. Mais revelação nós recebemos. Mais fé é acrescentada. Mais força é dada ao seu interior.
mais graça para as batalhas, mais unção para o seu ministério, mais autoridade sobre as circunstâncias, mais graça para enfrentar as tempestades, mais segurança quando você passar por águas que às vezes nos assustam. Mas isso é acrescentado sobre a sua vida na presença do Senhor, na intimidade, na revelação que a gente recebe dEle. Só que às vezes, queridos, nós colocamos expectativas sobre Deus, assim como colocamos expectativas sobre as pessoas. Às vezes nós temos expectativas que as pessoas, elas se movam e ajam conforme nós esperamos. E às vezes nós ficamos frustrados, ficamos decepcionados, porque as pessoas não pensam como nós. Só que às vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa com Deus. E é interessante que quando a gente lê a palavra, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós vemos que Deus, quando levava Israel, ou levava os discípulos, ou curava, seja o que for que Deus estava fazendo, nós vemos um certo padrão, que é não ter padrão. O padrão de Deus é não ter padrão. O que isso significa? Quando Deus levou Israel através do deserto, a primeira coisa que Ele fez foi levá-los para um caminho que não tinha batalhas. Logo no comecinho. Porque Deus disse, se eles enfrentarem batalhas agora, eles vão querer voltar para o Egito. Mas depois, mais na frente, Deus leva-os a uma batalha. E nesse momento da batalha, Moisés precisava ficar com os braços levantados. E só assim Deus dava vitória. Quando Moisés estava com os braços levantados, o exército prevalecia. Você vai mais para frente, você vê Josué orando, Senhor, para o tempo. Porque só assim a gente vai conseguir eliminar os nossos inimigos. E Deus vai para o tempo. E passa mais um pouco e você vê que Deus age de maneiras diferentes em cada circunstância. Existe um momento na batalha de Israel que, através de Gideão, Deus tinha um exército de milhares, mas Ele pediu para que se separassem 300. E Deus trouxe livramento só com 300. Estratégias que não fazem sentido. Em outro momento, o povo devia se preparar, e aí ao som, no barulho das árvores, nas amoreiras, Deus simplesmente fez tudo sozinho. Existem momentos que Deus faz tudo, e Ele executa todas as coisas, porque é do desejo dEle. Mas existem outros momentos que você tem que estar lá entre os 300, que você tem que estar preparado, você tem que guerrear. E quando a gente fala sobre expectativa, às vezes nós colocamos expectativas em Deus, que Deus deve nos ajudar, deve nos auxiliar de uma certa forma. E Deus não quer te ajudar daquela forma. E nós ficamos desapontados. Deus, por que o Senhor não fez isso aqui ainda? Deus, por que o Senhor não agiu dessa forma? Por que esse problema aqui ainda está acontecendo? Porque Deus está te dando ajuda de uma maneira que talvez você não espere. Eu me lembro que quando nós havíamos decidido por engravidar, né? Flávia não estava conseguindo engravidar. E depois de alguns exames, a gente descobriu que havia uma endometriose ali que impedia que ela engravidasse. E nós começamos a orar, antes mesmo de saber, descobrir. Começamos a orar sobre isso. E estávamos orando dia após dia. Eu me lembro que eu pegava o salmo, que era uma promessa de Deus, que falava, né? Que feliz é o homem que teme o Senhor. A sua esposa será como uma videira frutífera. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E eu me lembro que eu orava isso, eu declarava essa promessa, falei, essa é a minha vida, essa é a minha realidade. Eu oro sobre a minha esposa, eu oro sobre mim. Nem sabíamos o que era ainda. Um determinado momento, que depois que nós descobrimos, eu estava orando mais um dia, e o Espírito Santo falou, a sua resposta já foi dada. Você já tem a vitória. E eu recebi aquilo. Mas eu perguntei ao Espírito Santo, qual é o caminho? E Deus nos conduziu de forma
carinhosa, amorosa, a ela passar por uma cirurgia. Ela passou por uma cirurgia. Eu me lembro que antes da gente entrar na cirurgia, eu peguei o celular e nós estávamos juntos, e eu comecei a declarar: filhos que virão. Quero declarar que nós chamamos, que nós vamos ver vocês antes da cirurgia, e declarando e profetizando a promessa de Deus. Eu me lembro que passou a cirurgia, o médico da Flávia liga, e a gente já contou isso algumas vezes, e disse: olha, ela só conseguiu desobstruir uma trompa, então agora a Flávia tem uma, mas também mais ou menos, e essas coisas não vão funcionar, tá? Vocês vão ter que passar por alguns processos, vão ter que tomar injeção, vão ter que ficar uns 6 meses tomando essas injeções. E eu não falei nada para a Flávia, aquilo que eu ouvi no telefone. Porque eu cria naquilo que Deus tinha dito, que a vitória era certa. Se precisasse passar por um processo, passaríamos também. Não mudaria nada. Mas no mês seguinte ela estava grávida. No mês seguinte ela já estava grávida. Depois a Nicole veio também, não tivemos nenhuma dificuldade. Queridos, a Bíblia nos mostra que Deus, Ele faz as coisas da maneira como Ele deseja. E às vezes Ele espera de nós um tipo de interação que é diferente de outros momentos. Por que isso? Por que isso é necessário? Porque às vezes aquilo que nós precisamos é ser transformados nos processos. Às vezes, se Deus dá a vitória e simplesmente concede aquilo ali que você está orando, você alcançou uma vitória. Mas quando Deus te leva por processo, Ele está te fazendo vitorioso. Não é apenas a vitória que Deus está te dando, mas Ele está te transformando num vitorioso. E esse lugar que você agora alcança, de ser um vitorioso, vai conquistar outras vitórias que antes não seriam conquistadas se você não tivesse passado pelo processo. A questão toda é que às vezes nós colocamos expectativas em Deus e ficamos frustrados com Deus. Ficamos mal. Deus, por que o Senhor não fez isso? Por que eu estou passando por isso? Queridos, Deus está te construindo. Deus está construindo você. É como Jesus no deserto, enfrentando a prova da fé, da qual Tiago diz: tem de motivo de grande alegria quando forem provados. Quando vocês passarem por tribulações. Como que é ter alegria, ter bom ânimo quando você passa por tribulações? E aí Tiago diz: porque nesse processo, perseverança é produzida em você. E a perseverança precisa ter um efeito completo para te tornar maduro. Então, quando Deus não te dá uma resposta imediata, Ele está construindo a sua perseverança. E essa perseverança, ela vai trazer a maturidade, que a Bíblia também diz, que quando você chega nesse lugar, não vai te faltar nada. Absolutamente nada vai faltar. Você vai estar provido. Então, o que nós precisamos aprender, igreja, é entender como o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida. Para a temporada de hoje, para as circunstâncias de hoje, para as batalhas de hoje, Espírito Santo, como o Senhor está me conduzindo? O que o Senhor está fazendo? Como que o Senhor está falando? Porque eu não quero que a minha vida seja baseada apenas na sua intervenção, mas naquilo que o Senhor quer fazer comigo. Vão haver batalhas que você vai ver o livramento de Deus sem fazer nada. E Deus vai fazer tudo. Mas vão haver batalhas que você vai ter que lutar, que você vai precisar mudar, que você vai precisar amadurecer. Davi diz isso. Davi diz que ele tem um sonho de construir um templo. E Deus diz para ele, através do profeta Natã: eu estou nesse sonho. Não é assim que a Bíblia diz? Eu estou contigo nesse sonho. Aquilo que você me pede é muito bom,
Não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho. Mas isso é muito bom, eu estou contigo. Mas aí Davi lá na frente diz assim, que ele com muito esforço separou os materiais. Com muito esforço, ele juntou os materiais necessários para a construção. Mas Deus não estava nisso. Deus não disse que faria isso, que estava com ele. Mas ainda assim levou muito esforço para fazer. Isso significa o quê, queridos? Que o favor de Deus não significa que as coisas têm que simplesmente fluir como se você não tivesse fazer nada. Nem sempre o favor de Deus significa inatividade ou falta de esforço. Muitas vezes o favor de Deus significa muito trabalho, muita dedicação, muito comprometimento. Onde estão entendendo? Por favor, não julgue a sua vida e a sua experiência, os desafios que você passa, como sendo um favor de Deus ou menos favor de Deus. Nunca pense dessa forma. Porque o fato de Deus derramar favor é uma promessa sobre a sua vida. Quem carrega o Espírito de Deus já tem o favor de Deus. Você já tem o favor de Deus, igreja. Fala isso para o teu irmão. Você já tem o favor de Deus. Vamos ficar de pé. Quero terminar. Amém. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, nós oramos pela tua igreja. Pai, nós oramos por nós mesmos. Obrigado porque o Senhor está nos conduzindo nesses dias para um processo de transformação, Senhor. O Senhor está nos conduzindo nesses dias para um entendimento mais maduro de como o Senhor se move, de como o Senhor age nas nossas vidas e através das nossas vidas. Senhor, nós queremos te entregar, Pai, em primeiro lugar, o nosso coração. Nós queremos construir nas nossas casas, nas nossas vidas, um lugar de intimidade. Nós queremos construir um lugar onde nós ouvimos a sua voz e o Senhor ouve a nossa voz. Senhor, queremos encontrar e construir esse lugar onde, Pai, reconhecer quem Tu és e receber a revelação através do sacrifício de louvor, de adoração. Senhor, começa a derramar sobre nós mesmos a revelação de quem o Senhor é. E essa revelação aumenta, faz crescer a nossa fé, a nossa confiança em quem Tu és. Pai, eu oro para a Tua igreja, Senhor, que nós sejamos atraídos para esse lugar de intimidade, para esse lugar de experiência. Não apenas um conhecimento teórico de Ti, mas, Senhor, um conhecimento experimental do Senhor. Pai, nós queremos aprender a discernir a Sua voz a cada dia mais, Senhor. Nós queremos aprender a ser guiados pelo Teu Espírito Santo em todos os momentos. Senhor, encontra nessa noite corações segundo o Teu coração. Encontra corações que vão decidir se render. O Senhor conhece cada vida aqui, o Senhor conhece cada pensamento, cada mente, as coisas que os Seus filhos têm orado, as coisas que eles têm reconhecido como necessidade. Pai, nós queremos declarar a Tua palavra. Graça e paz sejam multiplicadas por meio do conhecimento do Senhor. Senhor, que aquilo que é necessário, tanto para a vida, quanto para o ministério, quanto para a piedade, para a devoção, Senhor, venha também através da revelação de quem o Senhor é. E finalmente eu peço, Pai, para que as promessas que são o Teu convite para nós, para a gente participar da Sua natureza, participar da Sua bondade, do Seu amor, da Sua fidelidade, que essas promessas
possam separar o nosso coração completamente para Ti, Deus. Pai, nós oramos, Espírito Santo, Senhor, sobre o que nós devemos fazer. Senhor, nós queremos orar, Pai, e Te perguntar, Senhor, o que o Senhor está construindo em nós? O que o Senhor está construindo na minha vida hoje, Senhor? Qual é a fase, qual é a estação, qual é a temporada que eu estou vivendo, Senhor, na minha vida? O que o Senhor está fazendo hoje, Senhor? Porque as Tuas promessas nos fazem olhar para amanhã, mas nós também precisamos saber o que o Senhor está fazendo hoje, para que possamos engajar contigo, Espírito Santo. Pergunta para Deus nesse momento, Senhor, o que o Senhor está construindo em mim? Espírito Santo, nós também oramos e colocamos as nossas expectativas, as coisas que esperamos do Senhor. E nós te perguntamos, Espírito Santo, nessa noite, qual é o tipo de ajuda que o Senhor está nos dando? O que nós estamos esperando e o que o Senhor está fazendo? Porque nós queremos, Pai, em todas as coisas, ser gratos a Ti. Porque nós sabemos que os processos, que as batalhas que lutamos, elas vão nos conduzir ao palácio, Senhor. O palácio das Suas promessas. Qual é o tipo de ajuda que o Senhor está te dando hoje? O que o Senhor está te confiando? Pai, nós também queremos orar para que o Senhor se revele mais e mais, mais e mais. Revela-te a nós, Espírito Santo. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos com clareza a Tua voz. Para que quando estivermos lendo a palavra, Senhor, haja revelação do Teu Espírito. Vivifica as palavras, Senhor, para nós, nos nossos corações. Espírito Santo, nós oramos, Senhor. Clamamos a Ti, Espírito Santo. Abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai, nessa noite. Jesus. Creio que o Senhor está falando no teu coração, igreja. Aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está construindo com você. E eu sinto o prazer de Deus de construir com você. A alegria do coração do Pai de te fazer participar. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor levante uma geração de vitoriosos, Senhor. Que os testemunhos não sejam testemunhos de vitórias, mas sejam testemunhos de quem se tornou vitorioso. Pai, que a Tua palavra, a Tua boca, Pai, um dia possa testemunhar ao nosso respeito que nós cumprimos, servimos ao propósito do Senhor na nossa geração. Oh, Pai, nós oramos, Espírito Santo, para que entendamos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Leva-nos a lugares mais profundos, leva-nos a lugares de maior expressão no Seu reino. Nós não estamos pedindo por fama, porque isso não nos importa. Mas o que nós estamos pedindo, Senhor, é por maior influência e autoridade no Seu reino, Senhor. É ser primeiro no Seu reino. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos auxilie.
Que o Senhor nos conduza em todas as coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção seja sobre nós. Que a Sua graça seja sobre nós. Que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor nos conduza debaixo da unção do Teu Espírito. E nós pedimos, Pai, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, queridos. Antes da gente ir embora, eu esqueci de dar um recado.